Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um estudo da lição de Escola Sabatina. Queremos agradecer a cada amigo que se inscreveu, os novos que chegaram. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar, tá certo? O estudo essa semana está bem interessante, no qual vem falando aí sobre esses enganos do tempo do fim e a gente precisa estar preparado para eles. E o engano que a gente vai estudar hoje é as personificações e outras aparições. São pessoas que aparecem, familiares, pessoas que conseguem ver amigos que morreram e a voz é parecida, a aparência física é a mesma, mas será que é nosso ente querido? Queridos, a gente precisa entender que o inimigo está ao nosso derredor e ele está usando de tudo para enganar. Assim como os médios que falam, traz visões, fala de outras pessoas, assim também há essas aparições que não vêm de Deus e muitas das vezes para ludibriar e enganar as pessoas. Assim como também aparece esses que parecem familiares, aparece outros também trazendo recados do além. E a gente precisa ter como norte em nossa vida a palavra, porque os anjos do inimigo eles se disfarçam. Até o verso da lição dessa semana, que é o destaque da lição de hoje. Então, quando a gente olha para 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 11, 14 e 15, diz, ó, e não é de admirar porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Primeira coisa que a gente precisa entender, Satanás, ele se disfarça de anjo, de pessoa boa para enganar o povo de Deus. E não só ele, como quem também, ó, é, ele diz assim, ó, disfarçam, ó, ministros se disfarçam em ministros de justiça. O fim deles serão conforme as suas obras. Então, os anjos caídos, eles também, eles chegam para enganar, eles chegam para ali ludibriar as pessoas e fazer com que alguns caiam nessas ciladas. Ellen White até diz o seguinte, ó, um dos textos que a gente vai ler dela, do grande conflito. Esses espíritos mentirosos personificam os apóstolos e os representam como contradizendo o que escreveram sobre a inspirada guia do Espírito Santo. Como um ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará a Cristo. Olha que interessante. Então, os anjos caídos, eles se disfarçam até mesmo de apóstolos, de personagens bíblicos para poder tirar o foco daquilo que estava escrito, do assim diz o Senhor, e levar as pessoas para um engano. E diz que uma das cartadas do inimigo no tempo do fim vai ser o quê? Se disfarçar do próprio Cristo. Já viu aquela história bíblica que fala? Alguns vão dizer, olha o Cristo lá no sul, olha o Cristo no oriente, no ocidente, e muitos vão acabar sendo enganados, seduzidos com essa ideia. E a palavra de Deus deixa claro que quando Cristo voltar, todo olho verá. A gente não vai precisar se destacar para um lugar ou outro para ver Jesus. Todo olho verá. Então, por isso que aqueles que estão fundamentados na palavra, esses estarão fortificados para não cair no engano do inimigo. E aí a lição traz também para nós um texto clássico muito importante, que é o texto de Efésios, quando a gente olha ali sobre a armadura de Deus. Olha aí no capítulo 6, no versículo 10 em diante. Há um convite do Senhor para a gente se reverter da armadura. E ele diz, olha, o verso 11, revestido de toda a armadura de Deus para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. E aí o verso 12 deixa claro para nós que a nossa luta não é contra carne nem potestades, mas contra o quê? O espírito do mal. Quando você observa, queridos, a continuidade do capítulo ali 6 de Efésios, do verso 13 ao 20, ele começa a descrever essa armadura. Paulo se baseia em uma armadura romana e ele pega agora ali os pontos e começa a trazer qual é a armadura do cristão. Então ele fala primeiro do cinto, que é a verdade. A gente tem que ter essa verdade conosco. E a verdade a gente encontra em Cristo e sua palavra. A gente precisa da couraça, que é a justiça de Deus. Fazia parte do uniforme, né, da vestidura, da armadura do romano. Botas, ó, que é o evangelho da paz. A gente precisa ter esse evangelho conosco. O escudo, que é a fé. A nossa fé é que nos protege em meio a essas ciladas dos inimigos.
o capacete que é a salvação. Então, ó, precisamos ter essa salvação em nossa mente, em nosso coração. E a espada que é a palavra de Deus. A espada de Deus, a sua palavra, tanto serve para nos proteger, como também para dizer ao inimigo: está escrito. Assim, queridos, é necessário confiar no poder de Deus, confiar em suas promessas e continuar marchando e negando aquilo que não for de acordo com a palavra do Senhor. Então, assim, queridos, não dá para a gente pensar, mesmo que pareça uma coisa boa, falar, conversar com um ente querido, porque ao ele falar que está no céu ou em outro lugar, isso, em vez de ser esperançoso, pode ser desesperador para nós. E o inimigo conhece as nossas falhas e dificuldades e ele quer atacar em cima disso. Então, cuidado em não ficar preso. Já viu que tem pessoas que não abandonam o luto e continuam em uma vida sofrida pelos que já se foram? Queridos, deixe quem foi descansar e viva, continua vivendo em abundância e alegria para a honra e glória do Senhor. E eu quero também falar sobre a lição de sexta. A lição de sexta ele traz uma narrativa de uma empresa que está tentando criar um contato com os mortos. Queridos, você vê que o inimigo ele tem usado da ciência e de vários artifícios para continuar induzindo o povo ao erro. E eu achei interessante as perguntas de sexta-feira, que uma delas é como lidar com a mídia que promove esses enganos. E aí ele traz a referência bíblica para te ajudar a argumentar sobre isso também na sua classe. Olha a segunda pergunta. Podemos ajudar outros a vencer os enganos sem sermos expostos a esses enganos? Como é que a gente ajuda sem cair na cilada do inimigo? Algo importante aí também para discutir em sua classe. E por fim, a história de Samuel vindo da sepultura seria prova de que os mortos continuam vivos? De maneira nenhuma. A gente vê que ali, até o que eles colocam, né, a necromante que Samuel falou, na verdade até não deu certo. Então Samuel está descansando no pó da terra, aguardando Cristo voltar. E eu quero finalizar com outro texto de Ellen White, do Patriarcas e Profetas, que diz assim, ó: algumas vezes seres espirituais aparecem em forma de amigos falecidos, contam experiências pessoais de sua vida e fazem coisas que eles costumavam fazer enquanto estão vivos. Então, assim, lembre-se, o inimigo observa a sua vida, ele conhece a sua história. Mas, queridos, cuidado mesmo com esses que trazem argumentos que te conhecem, porque o inimigo ele é sujo, ele tem as suas ciladas e a gente precisa se defender e se proteger para que a gente possa assim viver pelo assim diz o Senhor. Você crê nisso? Ore comigo nesse momento. Querido Deus, ó Pai, abençoe nossos amigos que estão participando desse estudo da lição, que a tua graça esteja sobre ele, que eles se protejam e vençam o inimigo pelo teu poder, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meus amigos, não se esqueçam que a gente teve o estudo bíblico ouvindo a voz de Deus. Vou deixar aí a referência no final. E amanhã temos o resumão da lição de jovens, tá bom? Tchau, tchau, queridos. Um abraço.